Bem, de volta, vamos voltar a conversar aqui com nossos convidados sobre a reforma tributária. Você vê que aqui já o debate já está ficando acalorado. Eu imagino o primeiro seminário que vai ter isso, pós-aprovação de tudo, como é que vai ser, né? Agora, eu não posso deixar de dizer que eu fiquei muito surpreso que isso tenha saído no momento e ainda de tão pouco, digamos assim, consenso, né? No momento em que os extremos ainda estão se digladiando, isso tenha saído. Quem vocês acham que foi o grande artífice dessa aprovação? Foi o ministro Fernando Haddad? Olha, essa surpresa que tu teve, Cabral, eu acho que a maioria das pessoas tiveram, porque eu esperava que fosse resolvido logo o arcabouço fiscal. E aí apareceu, de repente, a reforma tributária, pá, e foi aprovada. Então isso, eu acho que surpreendeu a maioria, principalmente o mercado internacional, que já estava de olho, acompanhando tudo, uns já botando recursos aqui, e aí a gente teve essa mudança. E aí a gente aponta que o presidente da Câmara teve aí teve uma parte fundamental. Me parece hoje um Congresso muito forte, principalmente a Câmara. É quase um presidencialismo parlamentar. E é uma coisa interessante que eu não sabia, mas li esses dias nos jornais, que nos Estados Unidos o executivo não pode mandar mensagens de projetos, né? Não pode. Ele tem que trabalhar lá dentro do Congresso para isso acontecer. E aqui ele pode mandar, e até existe antigamente era os decreto-leis, agora é medida provisória, né? Que eu acho que tende a cair bastante isso. Mas enfim, mas voltando à questão da partilha de impostos, né, que parece que pode ser o problema daqui para frente, na verdade é outro grande consenso que tem que acontecer. Essa reclamação dos municípios, que eles podem perder a arrecadação, os estados hoje fazem uma reclamação que os municípios avançaram em cima do ICMS. Então, todo mundo reclama de tudo, mas me parece que a partir dessa reforma, a gente pode começar a ter uma redistribuição industrial no Brasil e, principalmente, talvez um renascimento da indústria, né, professor? Você concorda com isso? Ontem repercutiu bastante a divulgação de uma nota técnica do IPEA, né, em que, lá pelo meio do texto, e não sendo o objeto direto do texto, o autor fala que o IVA brasileiro pode vir a ser o maior do mundo, maior do que o da Noruega, que é 27%. Isso, é um pouquinho maior. O Brasil poderia ficar em 28,04%, né? Bom, então lá ele explica que essa possibilidade existe, e aí o ministro Fernando Haddad, vamos dizer assim, fez do limão uma limonada, né? Pegou e disse, olha, essa possibilidade existe à medida que houver mais isenções, houver mais setores beneficiados, exceções, com regimes especiais ou com alíquotas menores. Ora, porque a questão é aritmética. Diz assim, ó, eu quero manter a arrecadação. Se alguém tem isenção, alguém vai pagar, né? Se tem alguém que vai pagar menos, os demais vão ter que pagar mais para que eu mantenha a receita. Essa é uma questão importante. E como fica então a Zona Franca de Manaus? Bom, como ficam as EPEs que estão aí na moda, mas na prática não tem nenhuma funcionando? Essa é a questão aí que vai estar envolvida aí no Senado. As EPEs vão morrer com isso? Aí a gente vai ver o que vai acontecer no Senado. Mas a princípio... Como é que ficou a Zona Franca de Manaus, Wagner? Bom, olha, a Zona Franca de Manaus está tendo ainda a ter uma briga para que todos tenham os benefícios e que o medo maior é que não tenha a fuga das empresas que já estão instaladas lá. Só que o que acontece? A gente tem essa possibilidade, como o professor lembrou, do equilíbrio do desenvolvimento mais linear no país inteiro. Então, eu acredito que quem já está lá já tem toda uma capacidade, já tem toda uma estrutura instalada e vai aproveitar.
A logística vai ter que ser mais eficiente agora. Exato. Não é? E com a redução do custo tributário, isso vai favorecer. Lembrando que a gente tem essa entrada do capital estrangeiro. A nossa infraestrutura logística, querendo ou não, nos últimos anos, ela teve uma evolução. A gente está tendo aí a parte das ferrovias aí concluída, tem a parte aí dos portos aí que está tendo aí investimento Eu me pesado. lembro, lembrando uma coisa agora, na época que eu trabalhei na Vale, o Roger Agnelli, ele era o presidente. E ele dizia que em X anos, infelizmente ele faleceu, muito jovem, né? 50% das receitas da Vale seriam de logística. Depois acabou separando isso, virou a VLI e a Vale ficou só com minério. Mas o grande plano do Agnelli era o seguinte: deixa concluir a Norte-Sul, nós vamos fazer um grande porto seco lá no Centro-Oeste e nós vamos trazer todas as mercadorias, tanto importadas quanto da Zona Franca, de barcaças até aqui São Luís e elas descem. Exatamente. Será que agora isso vai começar a acontecer? Porque boa parte dessas mercadorias da Zona Franca chegam de avião até São Paulo e de São Paulo redistribuído pelo Brasil, que é um custo enorme, né? Vocês acham que isso vai acontecer agora? Vai acontecer porque... Essa otimização de fretes e tudo mais? Porque isso vai entrar no custo das empresas, tanto de quem envia, que recebe, dos importadores e dos exportadores. Quem é que vai deixar de olhar uma vantagem dessa e não vai querer contabilizar isso como lucro? Não. Hoje, com a estrutura logística eficiente e com a baixa do custo, tanto da parte tributária e como a operação em si mais eficiente, a gente consegue ter esse resultado. E aí a gente vai atendendo todas as necessidades do país inteiro e redistribuindo. Vamos dizer, não é que a região sudeste vai parar. Não, ela tem a sua capacidade, só que a gente vai ter um desenvolvimento maior, mais rápido nas outras áreas que tem um custo mais barato, para mão de obra, para e às vezes até de logística, de instalação, né, de custo de terreno. Exatamente. Então isso entra no planejamento de longo prazo de toda a empresa, inclusive do governo. O governo ele vai ter a capacidade de também ter, vamos dizer, a gente diminuiu o potencial aqui, mas em compensação a gente está arrecadando mais no Brasil inteiro e o fundo vai acabar equilibrando e todos vão estar num compasso mais alinhado, então todos vão caminhando juntos para esse crescimento. Uma coisa interessante, professor Cursino, que o Wagner está falando, assim, esses indicadores do IBGE sobre crescimento do PIB nos últimos 10 anos, que estados aí da região do Arco Norte, principalmente, tiveram quase o dobro do crescimento do PIB em relação aos estados mais ricos, como São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais. E na verdade o Maranhão não entrou por questões de décimo, né? O Piauí está um pouquinho à frente, mas o próprio Maranhão teve isso aí. E o que se mostra muito que o agronegócio, de certa forma, ele está causando uma redistribuição no país. Será que a reforma tributária vai acelerar esse processo de uniformizar mais o desenvolvimento dos estados, né? Porque hoje há uma disparidade muito grande entre regiões sul-sudeste e a norte-nordeste? Eu acho que sim, está vendo, Arthur? Porque, olha, uma coisa importante que a reforma tributária vai trazer é reduzir a carga tributária da indústria. Tá? E o setor de serviço hoje está chiando muito que vai perder os benefícios. Por quê? Só para te interromper, o Simples vai acabar? Não, foi mantido. Foi mantido. O Simples foi mantido. Então é mais um imposto. Não é? Então, assim, veja bem, ficou mantido e tudo. Pode ser que, olha, no período de transição pode ter uma... Na transição ele pode ser extinto. Exatamente. Mas assim, então a indústria pode ter um renascimento. Domingo eu vi o ministro Alckmin na entrevista com Abílio Diniz, né, falando, coisa que ele tem falado muito, uma neoindustrialização, o que seria muito favorecido por isso. E em relação ao agronegócio,
parece que a coisa será mais ou menos neutra, ou seja, ele não será nem beneficiado grandemente, nem prejudicado grandemente por essa situação. E hoje é o carro-chefe da economia do país, então acho que ele continua bem. Domingo, o Rodrigues, que foi ministro da Agricultura de Sim, Lula, sim. Um grande ministro, por sinal. professor da GV hoje em dia, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, né, falando, olha, o Brasil será cada vez mais o país do agronegócio. Agora, o agronegócio é rico em tecnologia, em pesquisa, em conhecimento, em agregação de valor, né? Então, acho que a gente pode ter aí um cenário favorável e, nesse aspecto, eu acho que a política jogará um papel fundamental, né? Nesse sentido, é necessário romper essa polarização irracional em que nós estamos metidos há tanto tempo e convergir para o que realmente desenvolve o país. Na minha avaliação, tem um ponto aí que o Arthur ele apontou para a gente, que será que não vai afetar o agronegócio? Arthur, a gente sabe que a gente está com uma crise alimentar mundial muito forte. A gente tem uns números que se aproximam que o Brasil fornece 25% da alimentação mundial. Então, a gente sabe que a reforma tributária pode potenciar a nossa indústria, mas essa indústria, ela vai estar ligada ao agronegócio. A gente vai beneficiar muita coisa de alimentos que antes a gente não beneficiava. E uma coisa importante nisso, que hoje o segundo maior grupo do Brasil já é o JBS. Pois é. Já é o JBS. E olha que recentemente eles abriram capital nos Estados Unidos e fizeram uma captação boa. Isso já é visando já um planejamento para ter uma estratégia totalmente globalizada. E aí entra essa parte da industrialização dos produtos que eles produzem aqui. E eles também, eles podem estar pegando todos esses produtos de alimentos que estão in natura e sendo exportados direto. Não, vou beneficiar aqui, vou agregar valor e mandar para o mundo que tem uma demanda muito grande. Sim. E aí eu acho que o Brasil vai alavancar essa indústria atrelado ao agronegócio, que vai ser mais rápido. Mas lógico que a gente tem esse desejo da indústria automobilística, siderúrgica, que evolua também em conjunto. Mas a velocidade do agronegócio, que tem capital, essas indústrias ligadas à alimentação, podem ter uma aceleração mais forte do que a indústria tradicional que a gente tem. E tem aí as oportunidades de toda essa indústria, todo esse setor produtivo ligado aí à inteligência artificial, ligado a produzir dentro dos princípios a logística da sustentabilidade. Mesmo, né? A logística deve ter um crescimento É o principal, forte, né? Então, é dizer, há uma agenda nova, né, a ser explorada, inclusive trazendo como atores importantes nela o próprio pequeno negócio, o próprio microempreendedor, né, que tem sido muito incentivado pelo trabalho do SEBRAE no sentido de se digitalizar, no sentido de produzir dentro dos princípios da sustentabilidade e até agora da nova onda, que é a ESG. Sim, né? acho que tem muita gente trabalhando, o governo tem trabalhado, às vezes as pessoas não sabem o que acontece, né? Porque as pessoas às vezes enxergam obra de governo como obra física, né? E é muito mais forte que isso. Olha, infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. Dá mais umas 2 horas de conversa aqui. Nós vamos voltar a conversar de novo quando for aprovado lá no Senado. Isso. E vamos ver se não vai ter nenhum veto presidencial também, né? Wagner, muito obrigado por ter vindo aqui. Sua casa continua aqui na TV Guará também, né? Obrigado por estar de volta. Sou Cucino mais uma vez aqui, muito obrigado. Foi muitíssimo esclarecedor isso aqui.
Eu que agradeço, Arthur, o professor também, pessoal da cultura, da Guará, todos os profissionais. É uma satisfação da gente estar esclarecendo esse tema aí que é bem espinhoso, que finalmente deu um principal passo, que foi a aprovação na Câmara dos Deputados. E aí a gente vai simplificar essa linguagem para que principalmente o setor empresarial Isso. tenha confiança e entenda para a nossa nossa evolução. Muito obrigado. Não, muito obrigado a você. De novo, eu digo, eu acho que é importante, é uma grande prestação de serviço, trazer essas pautas para o público. A televisão tem uma grande penetração em todas as camadas sociais e a sociedade tem que se apropriar, né, desses temas, debater esses temas, porque isso é o seu presente e o seu futuro. Muito obrigado e me coloco à disposição sempre que, se for preciso conversarmos sobre isso, estamos às ordens. Eu que agradeço a presença desses grandes profissionais aqui. Com certeza vamos voltar a falar sobre isso e quem sabe até o final do ano vamos fazer aqui no Maranhão. Vamos ver se as TVs entram nessa pauta de fazer um seminário, um debate sobre isso no simpósio. A gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta, oferecimento de Apolo Energia Solar e Vero Vinho. Todos os programas estão disponíveis em nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro.